O número de internações por Covid voltou a crescer em São Paulo. A alta na última semana foi de 18% em relação ao período anterior. Sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com o Jean Gorenstein, que é secretário estadual de São Paulo, médico infectologista também. Secretário, bom dia, obrigado por atender a CNN mais uma vez, hein? Bom dia, Colombo, Elisa, Luciana. É um prazer poder estar conversando com vocês e com todos os telespectadores da CNN. Secretário, essa alta era algo que poderia acontecer, está dentro dos planos ou deve nos preocupar por ser algo que já não deveria mais estar no nosso panorama? Nós estamos muito atentos a esses números. Nós tivemos vários interferentes aí que não permitiram, muitas vezes, alguma análise mais clara, até em relação ao número de casos, especialmente porque nós tivemos um problema, uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, o CIVEP-Gripe, que não aportou número de casos. E aí, de repente, nós já vamos direto para uma elevação do número de internações. Isso, para nós, merece uma atenção muito especial, uma cautela muito grande, fato pelo qual fez com que ontem, que fosse um dia já programado para nós fazermos uma recalibragem do Plano São Paulo, e essa recalibragem, baseada nos dados que nós temos, já permitiriam que mais de 90% da população do estado de São Paulo fosse para a fase verde. Nós achamos que isso seria muito preocupante, principalmente quando nós não estamos ainda com esses dados tão pautados que nos permitam progredir. Eu acho que nesse momento é um momento de atenção, fazendo com que nós estejamos exigindo de uma forma muito mais premente as regras sanitárias, os ritos sanitários, as observâncias de todas as normas para garantir dessa forma uma segurança da nossa população. Secretário, agora há pouco a gente trouxe a informação, por meio da nossa equipe de reportagem, de que havia um aumento no número de internações por Covid e que isso estava ocorrendo principalmente entre os jovens. O senhor poderia nos explicar esse dado, por favor? O que está acontecendo que o número entre os jovens aumentou? Na verdade, não é só entre jovens. O que nós temos é um aumento de número de internações, incluindo jovens e idosos. A diferença é que no passado, que eu digo no início da nossa pandemia, nós víamos que 90%, 95% eram de pessoas idosas ou com alguma comorbidade, que nós chamamos, problema do seu coração, pulmão, diabetes. Hoje, o que nós temos visto são 50% jovens e também pessoas idosas. Jovens, muitas vezes, que só têm sobrepeso, aumento da massa corporal, e com isso já é um fator de risco. Nós temos que entender isso, também sirva de alerta, porque quem mais circula e de uma forma muito mais despreocupada são jovens, que se encontram nas baladas, nas festinhas, nos luais, e dessa maneira se contaminam e levam para suas casas, levando para os seus pais, avós, tios, todas aquelas pessoas que respeitam a quarentena e que, infelizmente, acabam ficando resguardadas, mas pelo fato de estar em casa, pelo fato de, claramente, as pessoas não se utilizarem máscara dentro de um ambiente domiciliar, acabam sendo expostas dentro da sua própria casa. Secretário, nós avançamos muito nos últimos meses no protocolo de atendimento contra a Covid-19, em relação à Covid-19. Aí eu lhe pergunto, lá na Europa eles vivem uma segunda onda, mas esse isolamento agora é um pouco menos rigoroso, a quarentena, eu acho, inclusive por causa desse protocolo de atendimento que nós avançamos. Isso pode acontecer também no Brasil agora? A gente pode respirar um pouquinho mais aliviado em relação a isso? Veja bem, nós temos dentro do Plano São Paulo toda uma estratégia baseado em índices de números, de internações e óbitos, definir estratégias de restringir mais a circulação das pessoas numa determinada região ou outra. Isso é regra. Nós definimos isso nesse jogo do Plano São Paulo lá atrás, lá no seu início. E é assim que nós faremos.
É claro que o Brasil ele não permite medidas restritivas como lockdown. Isso está fora do contexto brasileiro, mas medidas de restrição podem ser tomadas e elas deram certo. E elas precisam garantir a segurança da população. Por outro lado, nós temos os atendimentos. Os atendimentos, eles ganharam uma qualidade. Hoje nós sabemos atender muito melhor os pacientes em relação ao que fazíamos no passado. Tanto nas melhores estratégias de medicações que devem ser utilizadas, o momento que deve ser utilizado, bem como os procedimentos da fisioterapia que antes já promoviam a intubação, levavam direto para a UTI com o apoio de aparelhos para a respiração daquele paciente. E hoje a gente sabe que nós temos outros recursos que podem ser utilizados, que podem garantir uma oxigenação bastante vigorosa, reduzem o tempo de internação e diminuem o risco de infecções hospitalares e a própria mortalidade. Secretário, já agradecendo mais uma vez a sua gentileza de estar aqui com a gente, eu queria lhe perguntar sobre vacina. O Estado de São Paulo trabalha com alguma outra opção, com algum segundo plano, além da vacina que nós já sabemos, a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan? Não. A vacina da Sinovac Instituto Butantan é a vacina que mais avançada está, a vacina mais segura que nós temos, que não teve interrupção em nenhum momento por eventos adversos graves ou reações relacionadas a vacinas graves, e dessa maneira é uma vacina extremamente promissora e muito próxima desses estudos poderem ser abertos para que os resultados possam ser adquiridos e aí sim, chancelados pela Agência de Vigilância Sanitária, e aí teremos a vacinação ainda no primeiro trimestre sendo iniciada no nosso país. Essa vacina é para brasileiros, não apenas para brasileiros do estado de São Paulo. Agora, secretário, se esses números continuarem aumentando, como aconteceu na semana passada, existe a possibilidade de a gente regredir no plano de reabertura da economia, voltar a precisar fechar comércio, pedir para shopping center fechar mais cedo, regredir na abertura ainda muito restrita de escolas para atividades extracurriculares? Corremos esse risco, secretário? Colombo, todas essas tratativas foram muito claras no início do Plano São Paulo. O progredir na liberação, nesse faseamento de liberações, fez parte. Mas sempre, a cada parte, nós dizíamos, estamos em quarentena, respeitem as medidas sanitárias. Se nós precisarmos recuar, retroceder, isso será feito, isso sempre foi dito. Então é importante que as pessoas entendam que hoje nós estamos numa emergência sanitária, que o século é um século que pede não só ao Brasil, mas ao mundo, e as pessoas têm que ter coerência. Agora é interessante, Colombo, Elisa, Luciana, nós sempre falávamos para as pessoas, fiquem em casa. Hoje a gente não fala fiquem em casa, mas nós estamos falando para as pessoas, saiam com responsabilidade. Saiam usando máscaras, evitem as aglomerações. E quando a gente fala, só os jovens são responsáveis por esse aumento, não é uma verdade. Nós percebemos pessoas mais idosas que também não estão respeitando, adultos mais maduros também que não o fazem de forma adequada. É importante que todos tenhamos a consciência independente da idade. Nós podemos colocar nossa saúde em risco e a saúde das pessoas que tanto queremos que estão à nossa volta também em risco. Todos nós temos que assumir essa responsabilidade. Doutor Jean, em que momento a população de São Paulo vai ver essa luz vermelha acender? Como vocês vão sinalizar, olha, é um momento de alerta e é um momento de parar e repensar isso? Olha, infelizmente, nós tivemos 10 dias de problemas no CIVEP Gripe do Ministério da Saúde, que nós temos aportados todos os dados dos municípios, especialmente do estado de São Paulo. Então, dessa maneira, o sistema voltou já a operar. É capaz que nos próximos dias nós já tenhamos informações. É claro que eles vão sendo fomentados de forma gradual, por isso nós postergamos a reclassificação
em 14 dias, que é o tempo que aí a gente vai ter essa possibilidade. Então, nos próximos dias estaremos trazendo esses resultados que são muito importantes e necessários para medidas mais rígidas ou não serem tomadas. Secretário Jean Gorenstein, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez e nós voltamos a conversar, hein? Colombo, muito obrigado, Elisa, Luciane, a todos da CNN. Importantíssimo, volto a dizer, responsabilidade. Saiam com responsabilidade e exijam das pessoas à sua volta também maneiras e ritos sanitários que garantam a segurança da nossa população.